Responda rápido. Qual foi o primeiro computador criado pela humanidade? Se você pensou no ENIAC, na máquina de Turing ou no computador de Babbage, prepare-se para uma surpresa que vai mudar completamente sua visão sobre a tecnologia antiga. Bem-vindos ao Curiar. Hoje vamos revelar a história de um dos objetos mais misteriosos e impressionantes já descobertos. Um dispositivo tão avançado que não deveria existir. Tão preciso que desafia tudo o que sabemos sobre a ciência antiga. Estou falando do mecanismo de Anticythera, o primeiro computador do mundo, criado há mais de 2000 anos. Nossa história começa em 1900, nas águas cristalinas do mar Mediterrâneo, próximo à pequena ilha grega de Anticythera, localizada entre Creta e o continente grego. Um grupo de mergulhadores de esponjas, liderados pelo capitão Dimitrios Kondos, estava voltando de uma expedição na África do Norte quando uma tempestade violenta os forçou a buscar abrigo nas águas próximas à ilha. Quando o tempo melhorou, os mergulhadores decidiram explorar o fundo do mar. E foi aí que tudo mudou. A cerca de 43 metros de profundidade, eles encontraram algo extraordinário. Os destroços de um antigo navio romano naufragado, mas não era um navio qualquer. O carregamento era espetacular. Estátuas de mármore, ânforas de vinho, joias, bronze, objetos de luxo. Era um verdadeiro tesouro submerso. As autoridades gregas foram imediatamente notificadas e uma operação de resgate foi montada. Durante meses, os mergulhadores trabalharam arduamente recuperando artefatos do naufrágio. Entre as estátuas impressionantes e objetos de valor, havia um conjunto de fragmentos de bronze incrustados e corroídos, cobertos por sedimentos marinhos. Pareciam apenas pedaços de pedra esverdeada sem valor. Ninguém deu muita atenção. Afinal, estátuas de mármore eram muito mais impressionantes. Certo? Errado. Em 17 de maio de 1902, algo extraordinário aconteceu. O arqueólogo Valérios Stais estava examinando os artefatos recuperados no Museu Nacional de Atenas quando notou algo estranho em um dos fragmentos de pedra. Havia uma roda dentada, uma engrenagem de bronze perfeitamente trabalhada, com dentes triangulares cortados com precisão incrível. Aquilo não podia ser uma pedra. Era uma máquina, mas que tipo de máquina poderia existir na Grécia Antiga? A descoberta gerou um debate imediato. Muitos arqueólogos rejeitaram a ideia. Impossível. Impossível. Os relógios mecânicos mais antigos conhecidos foram inventados na China apenas no século 8 d.C. Estávamos falando de um objeto de 87 a.C., mais de 1000 anos antes dos primeiros relógios. A lógica dizia que aquilo não podia existir, mas estava ali, desafiando toda a lógica. Durante décadas, o mecanismo de Anticythera permaneceu um mistério. Os fragmentos ficaram guardados no museu, praticamente esquecidos. Era apenas uma curiosidade inexplicável, uma anomalia histórica que ninguém conseguia entender. Alguns sugeriram que fosse um astrolábio, um instrumento de navegação. Outros achavam que era apenas um relógio decorativo, mas ninguém tinha certeza. Foi somente em 1951 que um jovem físico e historiador de ciência britânico chamado Derek de Sola Price, professor da Universidade de Yale, decidiu investigar seriamente o artefato. Price era fascinado pela história da tecnologia e ficou intrigado com aquele objeto impossível. Ele começou a estudar os fragmentos, contando cuidadosamente cada dente das engrenagens visíveis, fazendo desenhos detalhados, tentando entender como aquelas peças se encaixavam. Em 1971, Price conseguiu uma autorização especial para submeter o mecanismo a exames de raios-x e raios gama. E o que ele descobriu foi absolutamente chocante. O interior do dispositivo era repleto de rodas dentadas. Pelo menos 27 engrenagens de bronze formavam um sistema mecânico extremamente complexo. As engrenagens estavam interligadas de forma precisa, com números específicos de dentes que não eram aleatórios. Price contou 235 dentes em uma engrenagem e 127 em outra. E esses números
eram importantes. O número 235 representava os meses lunares em 19 anos solares. Era o ciclo metônico, fundamental para os astrônomos gregos calcularem o calendário. Price publicou suas descobertas em 1974 na prestigiada revista científica Gears from the Greeks. Sua conclusão foi revolucionária. Ele escreveu: "Não existe nenhum instrumento como este em lugar nenhum. De tudo que sabemos sobre a ciência e tecnologia na era helenística, deveríamos ter chegado à conclusão de que um instrumento assim não poderia existir. Mas existia, e isso mudava completamente nossa compreensão sobre a tecnologia antiga." Price especulou que o mecanismo teria sido construído por volta de 87 a.C., baseado na datação do naufrágio. Ele sugeriu que o criador poderia ter sido Gêmino de Rhodes, um astrônomo grego, ou até mesmo alguém ligado à escola de Arquimedes, o gênio matemático de Siracusa. Mas a história do mecanismo de Anticítera estava longe de terminar. No ano 2000, um novo grupo de cientistas decidiu estudar os fragmentos usando tecnologia de ponta. O projeto de pesquisa do mecanismo de Anticítera reuniu astrônomos, matemáticos, engenheiros e historiadores de várias universidades. Em 2005, eles conseguiram algo inédito: usar tomografia computadorizada de raios-x de alta resolução e varredura de superfície 3D para enxergar dentro dos fragmentos encrustados e ler inscrições microscópicas que estavam invisíveis há quase 2000 anos. O que eles descobriram deixou o mundo científico boquiaberto. O mecanismo era muito mais sofisticado do que Price tinha imaginado. Não eram 27 engrenagens. Eram pelo menos 30, possivelmente 37, no dispositivo completo. E havia textos. Milhares de caracteres em grego antigo, totalizando 2.160 caracteres, estavam gravados nas tampas de bronze que protegiam o mecanismo. Eram instruções de uso, um manual do usuário de 2000 anos atrás. Vamos entender o que esse dispositivo extraordinário realmente fazia. O mecanismo de Anticítera estava contido em uma caixa retangular de madeira, medindo 34 centímetros por 18 centímetros por 9 centímetros, aproximadamente do tamanho de uma caixa de sapatos. A caixa tinha duas portas com inscrições explicativas. Na parte frontal, havia um grande mostrador circular que representava o zodíaco grego e o calendário egípcio. Uma manivela manual na lateral impulsionava todo o sistema de engrenagens. Quando você girava a manivela, os ponteiros se moviam nos mostradores, calculando automaticamente posições astronômicas complexas. O mecanismo podia fazer coisas incríveis. Primeiro, ele rastreava o movimento dos 5 planetas conhecidos na época: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Mostrava onde cada planeta estaria no céu em qualquer data. Segundo, calculava as fases da Lua com precisão impressionante, levando em conta até a órbita elíptica lunar, com velocidade variável conforme a distância da Terra. Terceiro, predizia eclipses solares e lunares. O mecanismo usava o ciclo de Saros, uma sequência de 18 anos e 11 dias que permite prever eclipses com precisão. Ele até informava a hora exata do eclipse, a direção da sombra e a cor da lua durante o evento. Mas tem mais. Na parte de trás do dispositivo, havia mostradores menores que indicavam os ciclos do calendário grego. Um deles mostrava as datas dos grandes jogos pan-helênicos: os Jogos Olímpicos, os Jogos Píticos, os Jogos Ístmicos e os Jogos Nemeus. Curiosamente, os Jogos Ístmicos, realizados em Corinto, recebiam destaque especial. Isso deu uma pista importante aos pesquisadores. O criador do mecanismo provavelmente era de Corinto ou de suas colônias, talvez Siracusa, na Sicília. E Siracusa era a cidade de Arquimedes. Arquimedes, o nome mais importante da matemática e engenharia antigas. Ele viveu em Siracusa entre 287 e 212 a.C., e era conhecido por criar máquinas incríveis. Há relatos antigos fascinantes sobre suas invenções. O general romano Marcelas saqueou Siracusa em 212 a.C. E, entre todos os tesouros, ficou apenas com 2 máquinas que pertenciam a Arquimedes. Um século e meio depois,
O famoso orador romano Cícero escreveu que viu uma dessas máquinas na casa do neto de Marcellus. Cícero descreveu: Arquimedes havia descoberto uma forma de representar com precisão, através de um único dispositivo, os vários movimentos dos 5 planetas com suas taxas de velocidade únicas, garantindo que o mesmo eclipse mostrado no aparelho aconteça de fato. Isso soa exatamente como o mecanismo de Anticítera. Seria possível que Arquimedes tivesse criado as versões iniciais dessa tecnologia? Muitos pesquisadores acreditam que sim. O nível de sofisticação matemática e engenharia necessário para construir o mecanismo está perfeitamente alinhado com o gênio de Arquimedes. E há outro detalhe fascinante: o navio que afundou em Anticítera estava transportando tesouros de luxo, possivelmente rumando para Roma. Alguns historiadores especulam que essa poderia ser a carga que o imperador Júlio César estava prestes a receber. Um objeto único capaz de prever o cosmos e vencer guerras através do conhecimento astronômico. Mas por que um dispositivo tão avançado era importante? Para entender isso, precisamos mergulhar na mentalidade da antiguidade. Para os gregos, romanos, egípcios e babilônios, os fenômenos astronômicos tinham significados profundos. Eclipses eram vistos como presságios, sinais dos deuses. Na Babilônia Antiga, quando ocorria um eclipse, o rei temporariamente abdicava do trono e um rei substituto assumia, porque eclipses eram considerados maus augúrios para governantes. Após o eclipse, o rei falso era executado e o verdadeiro rei retornava ao poder. Conseguir prever eclipses com antecedência dava um poder político e militar gigantesco. Você podia planejar batalhas, coroações, alianças, podia impressionar aliados e aterrorizar inimigos ao prever eventos celestes que todos consideravam divinos. Além disso, o conhecimento astronômico era fundamental para a agricultura. O calendário lunar determinava as épocas de plantio e colheita. Saber exatamente quando plantar podia significar a diferença entre abundância e fome. Para navegadores, as estrelas eram os japes da antiguidade. Conhecer as posições dos astros permitia navegação precisa pelos mares. O mecanismo de Anticítera não era apenas um brinquedo científico. Era uma ferramenta de poder. Por isso, possivelmente, seu funcionamento era mantido em segredo por militares e políticos. Apenas uma elite privilegiada tinha acesso a esse conhecimento. Em 2021, pesquisadores da Universidade College London conseguiram algo extraordinário. Pela primeira vez, criaram uma simulação digital completa do mecanismo de Anticítera e construíram uma réplica funcional. O matemático Tony Frith e sua equipe usaram todos os dados disponíveis dos fragmentos e aplicaram engenharia reversa usando a matemática grega antiga. Eles descobriram como os planetas Vênus e Saturno eram calculados. Na máquina estavam inscritos os números 462 e 442, que representam os ciclos observáveis desses planetas em anos terrestres. Usando o método matemático do filósofo Parmênides, a equipe conseguiu recriar os mecanismos para todos os 5 planetas. A precisão é assombrosa. As engrenagens foram cortadas à mão com uma precisão que seria difícil de alcançar mesmo hoje, sem máquinas modernas. Os dentes das engrenagens são triangulares e perfeitamente espaçados. O sistema inteiro se encaixa em um espaço apertado, demonstrando um design compacto e eficiente. Engenheiros modernos ficam impressionados com a elegância do projeto. É um computador analógico, não usa eletricidade, não tem chips, mas realiza cálculos complexos automaticamente através de um sistema puramente mecânico. Mas aqui vem uma pergunta perturbadora. Se os gregos antigos podiam construir algo tão sofisticado em 87 a.C., por que não há outros exemplos? Por que essa tecnologia se perdeu? A resposta está em uma das maiores tragédias da história: a destruição do conhecimento antigo. O mecanismo de Anticítera representa o ápice da ciência helenística, o período após Alexandre o Grande, quando a cultura grega se espalhou pelo mundo conhecido. Bibliotecas, como a famosa Biblioteca de Alexandria, guardavam conhecimentos imensos. Cientistas como Arquimedes, Eratóstenes, Hiparco e Ptolomeu faziam descobertas revolucionárias em matemática, astronomia, física
e engenharia. Mas então vieram séculos de conflitos, invasões, mudanças políticas. A Biblioteca de Alexandria foi destruída em várias ocasiões. Manuscritos insubstituíveis foram perdidos. O Império Romano, embora poderoso, era mais focado em engenharia prática, como aquedutos e estradas, do que em ciência teórica. Muitos conhecimentos gregos foram esquecidos. E tem outro fator crucial: metal era valioso. Bronze podia ser derretido e reutilizado para fazer moedas, armas, ferramentas. Por isso, artefatos de bronze da antiguidade são extremamente raros. A maioria foi derretida e reciclada ao longo dos séculos. Um pesquisador comentou: "Nós só temos esse exemplar do mecanismo de Anticítera porque estava fora do alcance de sucateiros. No fundo do mar, é provável que existissem outras máquinas similares." Nas análises do mecanismo, os especialistas notaram que não há erros de fabricação, nenhum furo extra, nenhum sinal de correções durante a construção. Isso significa que o fabricante já tinha experiência. Ele já havia feito outros modelos antes, mas todos os outros se perderam derretidos, destruídos, esquecidos. Apenas este sobreviveu por puro acaso, preservado nas águas frias do Mediterrâneo por mais de 2000 anos. E aqui está o impacto dessa descoberta. O mecanismo de Anticítera reescreveu a história da tecnologia. Antes dele ser entendido, os historiadores achavam que a humanidade só desenvolveu mecanismos de engrenagens complexos na Idade Média, por volta do ano 1000 depois de Cristo. Relógios astronômicos medievais eram considerados o ápice da engenharia mecânica antiga. Mas agora sabemos que os gregos já faziam isso mais de 1000 anos antes. Eles tinham o conhecimento, tinham a habilidade técnica, tinham a visão científica para criar computadores analógicos sofisticados. A revista Nature, uma das publicações científicas mais respeitadas do mundo, comentou: "O antigo mecanismo de Anticítera não apenas desafia nossas suposições sobre o progresso da tecnologia, ao longo das eras ele nos dá novos esclarecimentos sobre a própria história." De fato, precisamos repensar a narrativa linear do progresso humano. A ideia de que a tecnologia sempre avança de forma constante é falsa. Houve avanços, retrocessos, conhecimentos perdidos e redescobertos. A antiguidade era muito mais sofisticada do que imaginávamos. Hoje, o mecanismo de Anticítera está guardado no Museu Arqueológico Nacional de Atenas, protegido como um dos tesouros mais valiosos da humanidade. Réplicas funcionais foram construídas e estão expostas em museus ao redor do mundo. Cientistas continuam estudando os fragmentos, esperando extrair cada grama de informação desse objeto extraordinário. E quem sabe, talvez ainda existam outros mecanismos similares esperando para serem descobertos no fundo do mar, em cavernas esquecidas, enterrados sob ruínas antigas. Pense nisso. Se esse dispositivo não tivesse sido encontrado por acaso, em 1900, ninguém acreditaria que os gregos antigos tinham essa capacidade tecnológica. Ninguém imaginaria que computadores analógicos existiam há mais de 2000 anos. Como disse o matemático Tony Frith, se não tivessem descoberto a máquina, ninguém teria imaginado, ou nem mesmo acreditado, que algo assim existisse. Pois é muito sofisticada. O mecanismo de Anticítera nos ensina a humildade. Nos lembra que devemos respeitar as civilizações antigas, reconhecer sua genialidade, entender que muito do que consideramos moderno tem raízes profundas no passado, e nos faz perguntar: que outros segredos a história ainda guarda? Que outras maravilhas tecnológicas foram perdidas e aguardam redescoberta? O primeiro computador do mundo estava escondido no fundo do mar por 2000 anos. O que mais está lá fora, esperando para reescrever nossa compreensão do passado? E você, o que acha? Ficou impressionado com essa máquina impossível? Consegue imaginar os gregos antigos criando computadores mecânicos enquanto a maior parte do mundo ainda estava na Idade do Ferro? Deixe sua opinião nos comentários. Se curtiu esse mergulho na história da tecnologia antiga, não esquece de dar like, se inscrever no canal, curiar e ativar o sininho, para não perder nenhuma curiosidade fascinante. Até a próxima aventura histórica.